Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Bresi e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Gostaria de agradecer aqui o nosso patrocinador, o grupo Cadiz, que há 3 décadas atua aí no setor de serviços, com vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse www.cadiz.com.br. Além do podcast, a Abralimp também tem a revista IG Plus, e aqui eu peço aí para vocês a oportunidade, de convidar vocês para conhecer o novo site da revista IG Plus. Um dos destaques dessa edição é uma reportagem sobre limpeza pós-obra. Por favor, confira. O endereço é www.revistaigplus.com.br. Hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre as perspectivas da área econômica do setor de serviços para 2023. E eu tenho aqui um convidado super ilustre, se eu for falar o currículo dele, nós vamos ficar aqui a manhã inteira só falando sobre o currículo, mas o que eu quero destacar é que tem um vasto currículo, e destaco aqui 4 títulos superiores pela Universidade de Harvard: bacharel em Economia, mestre em Planejamento Regional, mestre em Economia e doutor em Economia. Ele é professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, presidente da Finesp, idealizador da proposta do Imposto Único, um dos principais nomes aí do setor da economia e da política. Tenho a honra de receber aqui o professor Marcos Cinta. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Ernesto. Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui. Mas eu peço para você não ler currículo mesmo, porque currículo longo só mostra uma coisa, a idade da gente, viu? Não necessariamente méritos, mas... Não, é espetacular. Parabéns, doutor. Obrigado, muito obrigado. Do meu lado esquerdo, para acompanhar o nosso bate-papo, o nosso convidado também especial, o presidente da Abralimp, o Ricardo Nogueira, gestão 2022-2023, formado em administração de empresa e MBA também pela Fundação Getúlio Vargas e executivo aí do setor de serviços já há bastante tempo. Ricardo, pois é. Seja bem-vindo mais uma vez, primeiro do ano, Primeira do ano. Bom, obrigado. Quero também aproveitar e agradecer o professor. O setor aí está numa expectativa grande para ver como é que estamos aí, qual o panorama econômico para 2023. Obrigado, professor. Eu também estou aqui, viu, Ernesto, como espectador e ouvinte. Então, acho que muita coisa aí para a gente discutir hoje. Obrigado. Professor, começa com o senhor. Sempre que acontece uma troca de governo, o mercado fica meio apreensivo. Vamos começar perguntando sobre a equipe econômica do governo atual. O que o senhor acha? Como é que o mercado se comporta? Como é que é essa equipe? Olha, Ernesto, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, dar, digamos assim, o mérito da dúvida, a essa equipe. Eu acho que é uma equipe que ainda não mostrou de fato o que pretende fazer. Tem dado algumas declarações assim bastante superficiais sobre o que vai acontecer. Tivemos agora recentemente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrando algumas das providências em termos de política fiscal que pretende implantar, mas foi, de certa forma, uma frustração, porque foram informações muito superficiais, não mostrou de fato o que pretende fazer. Então vamos dar o benefício da dúvida a essa equipe e ver o que é que vai acontecer. Contudo, eu acho que eles vão ter dificuldade muito grande, porque o país se recuperou bem a partir da Covid, da crise que nós superamos, mas temos um problema fiscal muito sério. E um problema fiscal que nós vamos ter que resolver de alguma maneira, porque a expectativa que um país que pode eventualmente mostrar uma insuficiência em termos de recursos e possibilidade de insolvência cria expectativas muito ruins nos investidores. Isso não atrai investimento, espanta investimento e é muito ruim. E o país está, de fato, numa situação fiscal bastante complicada. Vamos esperar ver quais serão as soluções apresentadas. Ficaram agora, de até agosto, apresentar um novo esquema de controle fiscal, de ancoragem das expectativas de equilíbrio fiscal. Nós vamos ter que esperar um pouco para ver, mas
as perspectivas não são boas, as dificuldades são muito grandes, né? Para qualquer equipe, seja para uma equipe mais convencional do tipo Paulo Guedes, que saiu agora com uma visão da economia diferenciada, seja com essa outra equipe que tem uma outra visão completamente diferente. É uma visão que está muito mais influenciada pelo papel do governo, não é? Quer dizer, é uma equipe, de um lado você tem a equipe do Paulo Guedes que dizia o seguinte: quanto menos Estado tiver, melhor, quanto menos governo tiver, melhor. Vamos reduzindo o papel do Estado para deixar o setor privado ir entrar e com isso ampliar, digamos assim, o nível de atividade econômica. Já essa outra equipe é exatamente o inverso. Não. A solução para a crise está no governo. O que o governo precisa é gastar mais. Não, mas gastar mais não tem risco de inflação. Segundo a visão desse grupo, não. É uma visão que acha que o governo, gastando mais, investindo, jogando o recurso na economia, ativa a atividade econômica e a partir daí o nível de produção aumenta, responde imediatamente ao estímulo de gastos maiores e você recupera o nível de crescimento econômico. Quem é que está certo? Esta visão de vamos apertar o cinto para fazer o ajuste ou vamos começar a gastar mais para fazer com que o país cresça mais e crescendo mais aumenta a arrecadação? Essa que é a grande dúvida que nós vamos ter que ficar aí observando. E eu tenho as minhas preferências pessoais, eu sou mais clássico, mais ortodoxo, mais convencional. Essa política que se chama política monetária moderna, que é essa que diz que dá para gastar mais sem ter medo de inflação, sem temer a inflação, é uma coisa que está surgindo agora mais recentemente, está ganhando espaço no mundo inteiro, mas é uma coisa arriscada. Então, em resumo, uma resposta longa para uma pergunta muito clara e objetiva. Vamos dar o benefício da dúvida a essa equipe. Eles têm, na minha opinião, uma visão, eu diria, no mínimo, perigosa de política econômica, que se der certo, maravilha, mas se não der certo, pode jogar o país numa crise hiperinflacionária muito séria. E nós vamos ver o que é que vai acontecer agora nos meses seguintes. Muito bom. Ricardo, dentro dessa nosso bate-papo hoje, que são as estratégias aí para 2023, o que a Abralimp tem como objetivo 2023? Bom, Ernesto, a nossa expectativa para esse ano é levar os nossos congressos em nível nacional, né? Promover um network e palestras em nível nacional. A gente tem as diretorias regionais, e eu queria aproveitar aqui até para agradecer o Matheus Correia, que é o nosso diretor de desenvolvimento de mercado, e junto com uma equipe de diretores regionais, nós temos aí, gostaria de citar o nome de todos os diretores e deixar meu agradecimento aqui. Nós temos no Espírito Santo o Djalma Malta, em Minas Gerais nós temos o Anderson Cadima, no Rio Grande do Sul, como diretor, o Romeu. No Nordeste, o nosso diretor de expansão lá é o Sérgio Aquino. No Paraná, nós temos o Edson Lara. No Norte, a nossa diretora é a Ariane Passos. E em São Paulo, nós temos, cuidando do interior de São Paulo, o Ícaro Mana. Qual que é o objetivo da Abralimp para esse ano, né? O ano passado nós tivemos a nossa feira, uma feira forte, uma das maiores aí da América Latina, e junto à feira nós temos o nosso congresso, que é o IGCOM. E nos anos ímpares, agora depois da pandemia houve essa alteração, era nos anos ímpares que tinha a feira, e o ano passado nós realizamos o nosso evento, e agora para esses anos ímpares nós queremos promover esse IGCOM regional e não mais dentro da feira. É algo que a gente está discutindo. Para o ano que vem nós teremos a IG Expo, mas para esse ano a gente pretende promover esses congressos regionais
com palestras, network, juntando toda a cadeia produtiva e levando a Abralimp, obviamente, em nível nacional. Sair um pouquinho desse eixo sudeste, a nossa feira acontece aqui em São Paulo, né? E com esses eventos a gente acredita que a gente pode conectar e promover uma conexão muito maior se tratando de Brasil em nível nacional. Esse é a nossa missão para esse ano. Então, encabeçando todo esse trabalho, como eu disse, está o Matheus, e agradeço, Matheus, obrigado aí pelas sugestões. Eu acredito que a gente deve expandir a Abralimp bastante para esse ano de 2023. Legal, muito bom isso, né, Ricardo? Ver o mercado aí interagindo, né, a nível Brasil, isso é muito legal. Professor, outro tema também que a gente escuta bastante aí entre os empresários é a insegurança jurídica. Mudanças aí abruptas na economia, isso gera aí um pouco de desconforto para os empresários. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que o senhor analisa isso? Esse é um problema crônico brasileiro, não é? Não é uma coisa que esteja ocorrendo apenas agora nessa mudança de governo e tudo mais, e que tem causado até um certo tumulto no mercado. Mas é um problema que o Brasil sempre teve: a insegurança jurídica, a modificação de legislação, um nível de litígio muito grande. O Brasil tem muita ação trabalhista, muita ação tributária, muito litígio com o governo. Isso tem levado a um certo ativismo do Poder Judiciário que faz com que a legislação mude com muita frequência, causando essa insegurança jurídica. Então, eu acho que esse é um problema sério. Agora, Ricardo e Ernesto, nós precisamos amadurecer, né? Essa é uma questão, como eu falei, crônica do país. Não é uma coisa que esteja acontecendo somente agora, ainda que possa estar havendo com um pouco mais de intensidade. Mas segurança jurídica é fundamental. Eu acho que se nós podemos aprender uma lição observando os países que conseguem crescer no mundo inteiro, é o poder das instituições e a estabilidade das instituições. Isso é fundamental. Política econômica é importante, mas as pessoas têm que ter um balizamento, uma forma de comportamento que elas saibam a quem podem recorrer, quando e de que maneira elas serão atendidas ou, pelo menos, respeitadas em suas determinadas expectativas. E isso o Brasil, às vezes, não tem. Então, agora, com essa mudança de regime, é lógico que o problema se agrava um pouco. Nós temos visto aí um certo, como eu falei, um ativismo judiciário muito grande agora, né? Foi uma mudança de governo, do governo Bolsonaro para o governo do PT, bastante tumultuado, e isso tem trazido muita interferência do Poder Judiciário no regramento, na forma de comportamento. Isso é ruim para o país, mas eu espero que as coisas se acomodem. Eu acho que um regime democrático tem que ter condições de mudança sem necessariamente uma disrupção da estabilidade política. E nós estamos, de alguma maneira, passando por um desses momentos onde as instituições estão sendo postas a um teste bastante severo, né? E vamos ver onde é que nós vamos chegar, mas eu acho que nós precisamos dar o benefício da dúvida, mais uma vez eu digo, ao governo, né? Áreas da economia que mais existe diálogo com a sociedade. Como é que a sociedade contribui para tudo isso? Pois é, a questão tributária é uma questão fundamental. Por exemplo, você falou em segurança jurídica, né? Se nós formos olhar hoje as ações em tramitação no Poder Judiciário brasileiro, 70% das ações vêm de questões tributárias, execuções, problemas de cobrança de dívidas, créditos tributários, dúvidas com relação à interpretação da legislação tributária. Então, veja, a questão tributária é um dos focos muito importantes de instabilidade institucional. E eu acho que nós precisamos fazer a nossa reforma tributária, né? Há 30 anos se fala nisso, há 30 anos todo mundo quer uma reforma tributária. Sabidamente, nós temos no Brasil um dos piores sistemas tributários do mundo, né? Mas não conseguimos fazer. Então essa é a grande dúvida. Por quê?
Nós precisamos, de alguma maneira, criar o que eu tenho chamado de um pacto tributário nacional. Eu acho que as classes produtoras, e aí eu digo serviços, indústria, comércio, o agro, o setor financeiro, tem que se unir para construir um projeto de reforma tributária. Porque a tradição nossa, Ricardo, tem sido o seguinte: cada setor prepara a sua, manda para o Congresso Nacional e os outros que se sentem prejudicados vetam. Então isso tem acontecido com o setor de serviços, por exemplo. Né? Então o que acontece? Apresenta-se o projeto, o setor de serviço aí, não pode, reclama, cria um obstáculo e não tem reforma tributária nenhuma. Isso está acontecendo há 20 anos. Eles apresentam o projeto, os focos de oposição se organizam e impedem o andamento da reforma tributária. Eu acho que é hora de a gente parar com isso, colocar todos os setores juntos, chama a indústria, chama o serviço, chama o comércio, e vamos construir uma reforma tributária. Cada um traz o seu projeto, que já está sendo elaborado. Por exemplo, tem a PEC 110, a PEC... O Simplifica Já agora acabou de apresentar a PEC 46. O senador Guimarães, que apresentou um projeto muito interessante, que ele respeita o Pacto Federativo, e é um projeto que era chamado de Simplifica Já, que tinha sido apresentado antes pelo saudoso Major Olímpio, né, que infelizmente... faleceu durante a pandemia, mas, enfim, então precisa reunir todo mundo e construir um projeto que ande e que tenha apoio de todos os setores e não veto dos setores, porque esse sistema de vetos e a dificuldade em construir um mínimo de consenso é que tem levado ao fracasso da reforma tributária. Promover o diálogo, né? A gente entende que nesta PEC 46 foi recentemente, como o senhor disse, em dezembro de 2022 agora, o senador protocolou isso deve entrar agora para debate. O que o senhor acha dessa PEC em relação a 45? O senhor acha que, como o senhor disse aí, promover uma discussão entre serviço e indústria? Nós entendemos que a carga tributária que incide sobre a folha é muito grande, né? E a indústria, nós recentemente aqui estava falando disso, né, Ernesto? A força de trabalho brasileira hoje é absorvida pelo setor de serviço. Então é um setor muito importante que precisa ser respeitada naquilo que diz respeito à manutenção desses empregos de renda de 60% dos trabalhadores brasileiros, né? Chegando quase a 70%. E existe um mito que precisa ser desfeito e que, de certa forma, inspirou projetos como a PEC 45, não a 46, a 45, que é o seguinte: serviço paga pouco imposto e a indústria paga muito imposto. Portanto, nós vamos fazer um projeto de reforma tributária que corrija isso, jogue mais imposto em cima do serviço e menos para a indústria. Só que isso não é verdade. Isso é um mito que precisa ser desfeito. O setor de serviço paga menos, de fato, tributo sobre consumo. Não paga IPI, não paga ICMS, paga PIS/COFINS e paga ISS. Então, relativamente à indústria, paga menos imposto sobre consumo, mas paga muito mais imposto sobre mão de obra, que é a contribuição ao INSS. Se nós formos fazer o cálculo, e eu já fiz isso, nós vamos ver que o setor de serviços está equiparado ao setor industrial em termos de carga tributária. Então, nós precisamos desfazer esse mito. A PEC 46, primeiro, ela tem uma grande vantagem relativamente à PEC 45 e à PEC 110. Ela não agride o Pacto Federativo. Né? Essa coisa de juntar imposto e acabar com a autonomia de estados e misturar imposto de estado com imposto municipal, isso é uma fonte também de muita resistência à reforma tributária. Isso é um tema polêmico, né? Muito polêmico. Os governadores não querem perder as suas competências tributárias, a sua condição de fazer política tributária. Aliás, a Constituição garante a eles essa competência tributária, como garante também aos municípios a tributação sobre serviço, que é a base tributária que mais está crescendo. Os municípios sempre ficaram com o osso do sistema tributário.
né? O filé mignon sempre esteve na mão da indústria. E aí, os municípios ficaram com o quê? Com serviço. Isso lá na década de 65. A base tributária de serviço era desse tamanho. Hoje é a que mais cresce. Então, agora que a base tributária dos municípios está crescendo e que os municípios podem começar a ter recursos próprios e está sendo muito bem administrado, por sinal, querem transferir essa capacidade tributária para o compartilhamento com estados e com a União. Então, seria isso a PEC 46. Que é a PEC 45. A PEC 46 não comete esse erro. A PEC 46 respeita o Pacto Federativo, ou seja, vamos reformar os tributos da União sem misturar o imposto da União com o Estado e com o município. Vamos reformar o ICMS, que é o grande problema do Brasil e que incomoda muito a indústria, sem misturar com o ISS, e deixa os municípios tocarem o ISS, que é um tributo que está crescendo bem, tem alíquota baixa, não incomoda tanto como... e arrecada bem, e está crescendo muito. Hoje os municípios arrecadam muito mais, os grandes municípios, muito mais com o ISS do que com o IPTU, que era o imposto tradicional do setor municipal, né? Então eu acho que a PEC 46 tem esse grande mérito. Eu gosto muito do projeto, eu acho que ele, pelo fato de respeitar as competências tributárias de União, Estados e municípios, vai superar esse óbice que é essa agressão ao pacto tributário que as outras reformas propõem. E, além disso, tem uma reforma boa para o ICMS e uma reforma boa para o ISS. Aonde eu discordo um pouco da PEC 46 é que ela poderia ser mais agressiva em benefício do setor de serviços. Quais são hoje os grandes impostos que incomodam o setor de serviços? PIS/COFINS e a contribuição patronal e do empregado ao INSS. Aqueles setores que empregam mais desoneram mais, os que empregam menos desoneram menos, e isso vai gerar muita burocracia, muito litígio, muita insegurança jurídica, além de uma complexidade enorme. Eu acho que se o projeto da PEC 46 incorporasse a ideia do Imposto Único Federal, que é aquela que desonera por completo a contribuição ao INSS, tanto patronal quanto do empregado, aí seria um projeto muito bom. Uma conversa que precisa ser feita com o senador Oriovisto Guimarães, incorporar, ser um pouco mais corajoso, um pouco mais agressivo na reforma dos tributos federais. São esses que incomodam o setor de serviço, porque o ISS, continuando do jeito que está, esse está com uma alíquota entre 2% e 5%, está bem administrado. A reforma da PEC 46 do senador Oriovisto transforma esse imposto parcialmente num regime de destino, o que é muito bom, vai acabar com a guerra fiscal ou vai atenuar a guerra fiscal entre municípios, porque a arrecadação do ISS vai em parte ao município consumidor e uma parte fica com o município produtor. Hoje fica quase tudo no município produtor e dá muita confusão, muito problema. Então é um projeto muito bom, mas eu gostaria muito que o projeto pudesse incorporar um pouco mais de visão que favoreça o setor de serviço, desonerando folha. Aí ficaria um projeto muito bom. Porque eu acho que não dá para fazer reforma tributária sem desoneração da folha de pagamento, né? Pois é, a PEC 45 não fala nada de desoneração de folha, a PEC 110 não fala nada de desoneração de folha, e a PEC 46 agora fala, mas com muita timidez. É por isso que, inclusive, a FEBRAC, que é a Federação do setor de serviços, né? Ela está hoje construindo um projeto de reforma tributária que incorpora grande parte do que foi proposto pela PEC 46, que era chamada de Projeto Simplifica Já, reformando o ISS, reformando o ICMS, mas incorporando para os tributos federais desoneração completa e total da folha de serviço. Acaba com 20% patronal e acaba com a contribuição que chega até 11% do empregado, que é um absurdo.
num país com tanto desemprego, tributar o assalariado é um crime. Nós precisamos reduzir imposto para aumentar a capacidade de absorção, gerar mais emprego e mais renda. O Brasil é um dos países que mais tributa salário no mundo. Então, eu acho que o projeto APE 46 precisaria, quem sabe, um pouco mais de agressividade na reforma dos tributos federais, mas é um projeto que tem todas as condições de receber um apoio bom do setor de serviços e, ao mesmo tempo, avança também na reforma do ICMS, que favorece a indústria. Então, eu acho um projeto muito interessante. Mas precisaria, como eu falei, avançar um pouco no debate com o setor de serviço, para ser mais favorável ao setor de serviço do que está sendo. Muito bom. Ricardo, nós falamos um pouquinho sobre a estratégia de 2023 da Abralimp e da Fundação Abralimp. Qual é o planejamento para 2023? Bom, a Fundação, a gente pretende dar continuidade na ampliação de cursos, Ernesto. A gente está trabalhando muito isso, ampliando os cursos e também trabalhando para esse ano o conceito do treinamento operacional, não só mais hoje, o nosso formato, você sabe, você é um dos professores hoje da Fundação, nós temos o EAD, o presencial, mas falta o treinamento prático. Está muito teórico e tal, e o treinamento prático é uma das coisas que a gente está se debruçando, né, junto, inclusive em parceria com o SEAC, com o CIEMACO, para que a gente possa oferecer para as pessoas que hoje fazem o nosso treinamento a parte operacional prática também. Esse é um dos desafios para esse 2023 da Fundação. Muito legal. E isso está sendo alinhado? Como é que está isso? Nós estamos trabalhando, como eu disse, junto com o Rui, que é o presidente do SEAC São Paulo, o André do CIEMACO, e nós estamos costurando, obviamente, alguns detalhes para que a gente consiga operacionalizar essa parte prática. Você sabe a complexidade que é quando se fala em tratamento de piso, limpeza de superfície. Então, eu acredito que para o próximo semestre a gente já tenha isso implantado. Legal. Deixa eu perguntar outra coisa, vou te aproveitar. Como é que o setor está vendo 2023, cara? Você que você pega a cadeia produtiva inteira ali, né? Ali nós temos, né, a indústria, nós temos dentro da Abralimp a indústria de máquinas, de químicos, de acessórios, os prestadores de serviços, os distribuidores. Então toda a cadeia produtiva do setor de limpeza profissional hoje está dentro da Abralimp. Então nós temos também a indústria lá. E, obviamente, a expectativa com essa mudança de governo era justamente isso. Quando a gente soltou, professor, que iríamos recebê-lo para falar um pouquinho para o nosso setor, os empresários em geral, a curiosidade, a gente promoveu, inclusive, algumas perguntas para que a gente pudesse trazer. Mas, Ernesto, a gente está muito ainda aguardando toda essa transição para que, como o senhor disse aí, o benefício da dúvida para a gente aguardar esses próximos movimentos, para que o setor, obviamente... A Abralimp, como eu falei, a gente está investindo bastante para que a gente continue a expansão desse network, desses treinamentos, dessas palestras, para oferecer para o mercado também uma certa segurança nesse sentido, trazendo cultura, né? Cultura, em todos os aspectos, Ernesto. Agora, deixa eu fazer uma observação. Nós estávamos falando de reforma tributária e a dificuldade de vários setores se articularem nisso, né? Uma coisa que me chama muita atenção, e eu falo isso distanciado do setor, né? O setor de serviços, ele é muito complexo. Porque você pega, por exemplo, a Abralimp, né? Tem indústria, tem prestador de serviço, tem distribuidores, comércio, distribuidores. Pois é. Quer dizer, é uma atividade híbrida. Perfeito. O setor de serviço é muito híbrido, né? Já a indústria não. A indústria ela tem serviço como um insumo, mas é uma atividade mais facilmente reconhecível. Ela reúne pessoas que têm atividades mais ou menos semelhantes. E isso faz com que a indústria seja muito organizada. Quando se fala em reforma tributária, ninguém da indústria dá uma opinião sem se referir à CNI.
A CNI articula e fala pelo setor. Fala pelo setor. E eu digo, quem fala pelo setor de serviços? Não tem. Todo mundo fala. E acaba virando uma cacofonia. Então, nós temos hoje o setor, a Sebrae. Quantas instituições existem da Sebrae? 40, 50, 60 associações, sindicatos. Todas elas se articulam com a Sebrae. Mas depois tem outro, tem FEBRAC, depois tem a Federação do Comércio, quer dizer, tem a Federação de Turismo e tem a de Bares e Restaurantes, que também é uma atividade prestadora de serviço. Então não existe uniformidade no setor, existe muita fragmentação. Uma coisa muito importante seria a articulação do setor de serviços de uma maneira piramidal, como a indústria faz. A indústria também tem milhares de associações e sindicatos, mas elas se articulam de tal forma que, por exemplo, no debate da reforma tributária, existe uma palavra... Um porta-voz do setor inteiro. No setor de serviço a gente não nota isso, que é um setor que está se estruturando agora e está crescendo muito, né? Então, uma recomendação que eu faria, não só para discutir questão tributária, sim, como qualquer outro problema, questão trabalhista, questão econômica como um todo. O setor de serviço ele está crescendo muito, é um setor que vai, sem dúvida alguma, dominar a economia do século XXI, mas ele precisa se estruturar um pouco mais no Brasil para ter uma voz mais organizada e mais potente, digamos assim. O que eu percebo, professor, eu acho que é notório e eu acho que o Diniz tem feito isso brilhantemente, tentando o próprio Edmilson na FEBRAC, entendeu? E articulando isso, né? Para que a gente tenha assim uma voz dentro do governo, em todos os aspectos, como o senhor disse, seja ela tributária, seja ela trabalhista, mas eu entendo que nós estamos caminhando para isso. Ricardo, veja, quando eu disse que é fragmentado, eu não estou dizendo que não haja ação. Sim, todas essas entidades perfeito, têm sido extremamente operosas. A FEBRAC, a Sebrae, a Confederação Nacional do Serviço, sim, a própria Confederação Nacional do Comércio, que teoricamente também representa serviço, todos têm atuado muito. Mas o ideal seria se um só falasse por todo o setor. Esse, para mim, é a grande carência no setor de serviços. Alguém que realmente faça toda a articulação prévia interna corporis. Todo mundo tem dificuldade, até porque é um setor mais difícil mesmo, porque é muito diversificado. Vamos conversar antes. Quando chega para uma conversa externa, frente ao governo, um só fala e todo mundo vai junto. E não separado, né? Então, eu acho que essa é a força que o setor de serviços tem. É uma coisa fenomenal. É aquilo que todo mundo diz, vocês não sabem a força que vocês têm. Havendo um mínimo de organização, ninguém segura o setor de serviço. Ele representa 70%, 80% da emprego de mão de obra, representa mais de 50% do PIB brasileiro, 60% do PIB. Eu acho que a gente começou a ter essa... E agora com o Laércio eleito no Senado, é um genuíno representante do setor, né? Nós temos aí um porta-voz já lá também. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para isso sim. Como o senhor disse bem, a gente sempre tem um pleito... A Abralimp não articula isso. Nós temos... O nosso porta-voz sempre foi a Sebrae. O João, todo o pleito que a gente tem, a gente sempre traz para o João Diniz e ele que nos representa nesses pedidos. Eu acredito que agora com o Laércio lá e a gente tendo mais representatividade, tanto no Senado como na Câmara, as coisas devem caminhar melhor. Mas eu entendo, como o senhor disse, precisa de um porta-voz na mesa para levar esse pleito representando toda a cadeia e todo o setor de serviço. Mas é o que eu estou falando, quer dizer, o setor está amadurecendo, está começando a descobrir a força que tem. E vai se articulando. E quanto mais se articular, mais poder o setor vai ter de ser realmente um organismo, né, capaz de levar à sociedade os seus pleitos, os seus problemas, isso em benefício do país, sem dúvida alguma. Perfeito. Bom, pessoal, vamos encerrar essa primeira etapa, né? Muito bom, né? Tem muita coisa aí. Tem muita coisa, Vai ter a parte 2 aí, aguardem, nós vamos já fazer a parte 2. Eu agradeço a princípio, né, o professor Marco Cintra por ter disponibilidade do seu tempo para estar aqui com a gente. O Ricardo também, agradeço. Obrigado. E
quero já deixar o convite, né, para fazermos a segunda etapa o mais rápido possível. Tá bom. Pessoal, até já. A gente volta com a segunda etapa desse programa. Agradeço. A gente vai continuar o bate-papo e aí, para não ficar extenso, vai ficar para um segundo capítulo. Segundo capítulo, parte 2. Muito bom. É isso aí. Obrigado, professor. Obrigado. Muito bom ouvi-lo. Obrigado, professor. Até já, pessoal. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Muito obrigado.